O segundo turno, realizado no último domingo, encerrou o capítulo das eleições municipais de 2012. Agora as atenções se voltam para os prefeitos e vereadores que assumem a partir de janeiro o comando das cidades e câmaras municipais. Os resultados das urnas também já podem sinalizar como fica o quadro político no estado, em todo o país, e o que pode ocorrer nas próximas eleições de 2014, quando serão escolhidos os governadores, senadores, deputados federais e estaduais e o presidente da República. Hoje no Conexão Brasília está de volta o cientista político Vitor Amorim de Ângelo para uma análise de todas essas questões. Vitor, bem-vindo novamente ao programa Conexão Brasília. E eu começo essa nossa entrevista pedindo que você faça uma avaliação geral dos resultados, deste domingo na eleição em Vitória, Cariacica e Vila Velha. Surpreendeu? Bom, tivemos no Espírito Santo segundo turno em 3 cidades. Em Cariacica, mais do que esperada, a vitória do candidato Juninho, com mais de 85% dos votos. Todas as pesquisas já indicavam isso, uma vitória bastante tranquila dele. No caso de Vila Velha, as pesquisas também já indicavam a vitória do Rodney, do DEM, portanto ali não houve nenhuma surpresa. A surpresa maior ficou por conta de Vitória, onde todas as sondagens de opinião pública mostravam uma queda de Luciano Rezende, uma subida de Luiz Paulo. Algumas pesquisas chegaram a apontar, inclusive, um empate técnico e uma virada numérica de Luiz Paulo, o que não se confirmou, E Luciano terminou vencendo essa disputa bastante acirrada, ao contrário de Vila Velha, onde Rodney venceu com uma margem maior, e Cariacica, onde a margem era superior a 60%, a 70% dos votos. Você acredita que vai ser um começo de mandato difícil para esses prefeitos eleitos, uma vez que não tem maioria nas câmaras municipais e também é uma época de pouco dinheiro em caixa? Exato. Os dois fatores serão problemas para esses prefeitos, No primeiro caso, é até possível contornar, porque vai muito da capacidade de articulação política, de composição para a formação do secretariado. A questão das finanças é mais difícil, porque não depende apenas do prefeito, sobretudo de um prefeito que está entrando, Não há em nenhum desses 3 municípios prefeitos em reeleição, são 3 prefeitos novos, Esse é um dado importante porque eles começam a partir do zero, Então, eles terão que buscar, de fato, recursos, seja no governo estadual, com Casagrande, seja no governo federal, com a presidente Dilma, para suprir esses cortes que haverá no orçamento a partir de 2013. Ok, Vitor, nós vamos ver agora um trecho de uma entrevista com o prefeito eleito de Vitória, Luciano Rezende, logo após ter sido proclamado o resultado final das urnas na apuração em Vitória. Nós vamos, a partir de agora, movidos por essa alegria e essa motivação enorme, ter a responsabilidade de liderar e unir essa cidade. Liderar não é forçar, não é usar nenhum tipo de argumentação que não seja a motivação e tocar o coração das pessoas. Nós vamos agora nos juntar todas as forças para estabelecer o detalhamento do plano de governo no momento de transição que começa nos próximos dias, para poder liderar, cuidar, transformar essa cidade numa cidade mais organizada, mais segura, mais humana, mudar a Vitória conforme o eleitor nos confiou essa responsabilidade. Como vai ser feita essa mudança? O senhor pregou a mudança durante toda a campanha. Como vai ser conduzida essa mudança? Nós vamos fazer uma gestão participativa, democrática, formada por técnicos e por equipe profissional, mas ouvindo a população. Nós vamos estar muito perto do povo através de instrumentos de gestão participativa, conselhos e montando uma equipe que inclusive trabalhe com o que existe de efetivo na prefeitura, evitando aquela coisa da nomeação partidária, de carteirinha partidária, fazendo com que as pessoas possam se mover por capacidade profissional, técnica, para que a gente possa dar resposta ao problema do cidadão comum, do morador da cidade de Vitória, que nos confiou essa responsabilidade. Os secretários vão ser mais técnicos e políticos? Nós vamos montar uma equipe profissional e qualificada, mas nós temos tempo para começar a trabalhar isso, juntando todas as forças, conversando de forma generosa, de forma serena, como a cidade espera da gente na liderança desse processo. E como é que vai ser a relação do senhor com a nova Câmara de Vereadores, uma vez que a sua coligação não tem a maioria? Olha, nós temos uma relação excelente com a Câmara de Vereadores, muitos desses vereadores têm relação pessoal comigo e nós acatamos o resultado das urnas. A cidade de Vitória montou essa Câmara de Vereadores. É com ela que nós vamos trabalhar e não vamos ter problema algum com a Câmara de Vereadores. Vitória vai ter algum diferencial, já que é a única capital que o PPS elegeu um prefeito?
nós vamos trabalhar unindo essa cidade. Nós precisamos de parceria com o governo estadual. O governador Renato Casagrande amanhã já me recebe às 12h30 para começarmos a conversar. Vou agradecer ao governador toda a serenidade, toda a postura de grandeza que ele teve nesse processo, respeitando todas as candidaturas, e vamos começar a conversar e a juntar forças para essa tarefa que eu tenho certeza a cidade vai ter muito orgulho do prefeito. A Vitória é a única capital em que o PPS elegeu o prefeito. Nós temos mais essa responsabilidade de conduzir bem o processo da capital, até porque foi a única capital que o PPS elegeu o prefeito. Depois de uma equipe de... voto a voto, como é que o senhor leu esse resultado, já que foi muito acirrado? Toda disputa eleitoral deve ser vista com muita seriedade, com muita humildade e trabalho. Desde o primeiro turno nós estamos trabalhando dessa forma. Vocês acompanharam, no segundo turno nós não mudamos nada. Nós trabalhamos conversando com o eleitor, tocando o coração do eleitor, para que ele pudesse, eu disse isso em vários momentos, repetir a votação do primeiro turno. Nós tivemos 77 mil votos no primeiro turno e quase 100 mil votos no segundo turno. Conseguimos trazer mais gente para o processo e aí vencemos o segundo turno, e agora a responsabilidade de conduzir essa cidade a gente recebe com muita honra. O senhor acredita que a cidade está dividida, uma vez que são quase 60 mil votos brancos e nulos nesse processo? Como? Foram duas perguntas diferentes. O senhor acredita que a cidade está dividida, uma vez que o número de votos brancos e nulos nesse segundo turno chega a 60, supera os 60 mil votos? Não, nós temos no processo de segundo turno em todas as capitais votações parecidas. São Paulo foi dessa forma, todas as cidades, eu estava observando agora o mapa, disputa de capital é isso mesmo, é uma disputa de projeto e nós temos que, ao terminar a eleição, deixar a eleição para trás. Nós temos agora a grande responsabilidade de administrar a cidade e é nisso que nós vamos nos focar agora. Bom, Vitor, nós acabamos de ver, né, a declaração do prefeito eleito, Luciano Rezende, e temos algumas considerações a fazer. Primeiro, né, foi uma disputa apertadíssima, né, voto a voto, né, bem diferente daquele resultado que ele obteve, aquela votação expressiva e de uma certa maneira folgada no primeiro turno, né. Houve aí um erro de condução da campanha nesse segundo turno? Foi muito apertado e não é bem verdade isso que ele está dizendo. É claro que ele não tem muito o que falar. Ele vai falar o quê? Que a cidade está rachada, dividida, que seu governo vai começar talvez enfraquecido? Não, então ele tenta dizer que em todas as capitais isso é normal, mas não é verdade. Uma disputa vencida por uma margem pequena de votos sinaliza uma polaridade muito grande, uma polaridade que já existe claramente no segundo turno, afinal são dois candidatos. Mas é uma Câmara dos Vereadores dividida, não é? Ou fragmentada, seria o termo mais preciso, uma votação para prefeito municipal bastante acirrada e dividida, então ele pode vir por esse lado a ter dificuldades. Uma abstinência também bastante alta. Né? Altíssima, não é? Em Vitória, somando-se candidatos, pessoas que não apareceram para votar, portanto, a abstenção, não é? Mais os votos brancos e nulos, nós chegamos a um índice de quase 28%. Quer dizer, existiam 28% dos eleitores que poderiam ter votado em alguém e não votaram em ninguém, não é? Isso sinaliza, no mínimo, uma desconfiança, talvez até mesmo uma desilusão com a própria política, não é? Ou uma falta de interesse. Uhum. Ele coloca ali que a relação com a nova Câmara Municipal vai ser tranquila. Você acredita nisso? Ele vai ter dificuldade aí nesse trabalho aí de composição? Não sei se dificuldade para governar com base nessa composição da Câmara, mas ele vai ter dificuldade para compor com a Câmara, porque isso ele terá que fazer. E não adianta apelar para questões pessoais, porque uma democracia, à medida que ela se institucionaliza, isso significa que questões pessoais vão perdendo força, vão perdendo peso. Portanto, dizer que ele tem uma relação pessoal com um vereador, isso pode ajudar efetivamente em muitas circunstâncias, mas não para compor uma coalizão de governo e passar a governar com maioria na Câmara. E com relação à montagem do secretariado, você acha que ele vai encontrar uma certa dificuldade para poder, vamos dizer, compatibilizar, vamos dizer, perfil técnico com perfil político? Isso será necessário, né? Sempre é preciso compatibilizar um perfil técnico com um perfil político e, eventualmente, sempre que possível, candidatos eleitos tentam juntar as duas coisas, porque então eles, com uma secretaria, atendem a dois lados. Eles atendem aos partidos políticos que esperam dele alguma secretaria e, ao mesmo tempo, preenchem essa secretaria com um nome técnico. É claro que isso vai passar por uma composição com grandes partidos, PSDB, talvez PT, PMDB, partidos que não estão na sua coligação, né? Agora, analisando, vamos dizer, de uma maneira mais ampla, o cenário político estadual, né? Como é que fica o mapa político, na sua opinião,
nesse momento e já pensando em 2014? Porque nós tivemos aí um crescimento muito grande, um fortalecimento muito grande do PSB, né? Muito grande. O PT teve um desempenho bastante fraco, o PMDB também diminuiu bastante o número de prefeituras na comparação com o resultado de 2008, e o grande campeão das urnas, tanto aqui quanto nacionalmente, foi o PSB, o partido do governador Casagrande, que sai das urnas aqui no Espírito Santo com o maior número de prefeituras, 22, um expressivo número de vereadores, 90 vereadores, né? Foi o partido que mais votos recebeu para vereadores, então isso é muito expressivo porque indica a força do partido aqui e também no Brasil, onde o PSB cresceu 40% no número de prefeituras na comparação com 2008. Agora, falando do cenário nacional, quem ganhou e quem perdeu? Depende da cidade. Por exemplo, o PSD, o partido recém-criado pelo prefeito de São Paulo, Kassab, ganhou uma capital como Florianópolis, uma capital importante. É um resultado bastante interessante. O PDT levou nesse segundo turno 2 capitais, não é? Uma delas, Curitiba, numa disputa que Gustavo Frutti conseguiu virar sobre Ratinho Júnior, né, que vinha aparecendo em primeiro lugar no primeiro turno. Em Campinas, né, o PSB novamente, e aí em articulação com o PSDB, uma aliança interessante, né, conseguiu fazer o seu candidato derrotando o Márcio Pockmann do PT. Só que na cidade mais importante do país, São Paulo, o PT venceu sobre o PSDB. Então nós temos aí alguns resultados bastante interessantes. Alguns pesam menos para 2014 do que outros. São Paulo, sem dúvida, tem um peso fundamental na comparação com outras cidades menores. Agora, isso cria um ambiente bastante favorável, essa vitória, principalmente em São Paulo, cria um ambiente bastante favorável para, primeiro, né, o PT também pensar em 2014 no governo do estado de São Paulo, né, e também numa eventual reeleição da presidente Dilma ou de um outro candidato do PT, que pode ser o presidente Lula, de repente? Claro. Embora a gente diga que a eleição municipal não tem uma correlação direta com a eleição presidencial, se a gente pensar no caso da cidade de São Paulo, é melhor tê-la do que não tê-la, independente de não haver essa correlação direta. Trata-se de uma derrota para o PSDB de José Serra, uma vitória importante para o PT de Fernando Haddad. Só que o Haddad e o PT ficam numa situação bastante difícil, porque muito embora o PT tenha ali conseguido vencer a disputa contra José Serra, não é? Ele, para o governo estadual, fica com que nome? Não é? Com os mesmos nomes que o eleitor de São Paulo já conhece, talvez Marta Suplicy ou Aloysio Mercadante. E aí, se o Haddad, de fato, entrar agora na prefeitura para deixá-lo em 2014 se candidatar ao governo estadual, ele talvez repetirá um erro fatal que José Serra cometeu alguns anos atrás ao deixar a prefeitura e depois o governo do estado. Agora, essa vitória em São Paulo é uma vitória bastante emblemática, não, né? Isso sem dúvida nenhuma, é o que eu disse. Antes tê-la do que não tê-la. E ter a prefeitura de São Paulo, se a gente compara a cidade de São Paulo com alguns países da América Latina, quer dizer, nós temos ali um prefeito que controla uma verdadeira nação, não é? São milhões de pessoas, um orçamento bastante expressivo, um peso econômico, político, cultural, enfim. São Paulo é importante em diversas frentes para o país e você ser, portanto, prefeito dessa capital tem um peso simbólico, político, fundamental, no caso, para Haddad e para o PT. Agora, o PSB, ele é um complicador em 2014 para os planos do PT de continuar na presidência, enfim? Eu não sei se é um complicador, sabe, Thelma, porque o PSB tem agido em duas frentes. Se a gente olhar essa eleição, em alguns casos ele se aliou ao PSDB, que nacionalmente é adversário do governo Dilma. Por exemplo, em Belo Horizonte, o PSDB de Aécio Neves apoiou a reeleição do prefeito da capital mineira. Em Campinas, Aécio Neves chegou aí fazer campanha para o Donizete, o candidato do PSB. Só que nacionalmente, Eduardo Campos, presidente do PSB, compõe com o Partido dos Trabalhadores. Então, ainda é muito cedo para ter certeza de qual é o caminho que seguirá o PSB. Eu acredito que uma aliança com o PSDB é muito mais aceitável, muito mais provável nessa esfera municipal. Nacionalmente, é possível que o PSB continue próximo ao PT e não aos tucanos. Ou em 2014, se afastando para lançar o seu candidato, ou em 2018. Ok, Vitor, agradeço a sua participação aqui no programa Conexão Brasília. Muito obrigado. Obrigado.
E eu agradeço também a sua audiência. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta. Até lá! O governo federal quer aprovar no Congresso Nacional um projeto de lei que dá liberdade